Amém? Deus abençoe a todos. Você que nos segue, somos uma igreja que existe para abençoar a sua vida. Amém? Bom Retiro é um bairro muito agradável, muito aconchegante dessa capital maravilhosa do Paraná, que é Curitiba. E você é nosso convidado. Você estando em Curitiba, venha nos visitar. Eu quero dar um abraço em você aqui na igreja. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós já preparamos o teu lugar aqui com tronos de louvores. E agora queremos muito ser visitados pelo teu Espírito Santo. Queremos que a tua voz seja absolutamente clara e que o Senhor derrame do teu bálsamo sobre a nossa vida. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje pela manhã, nós ministramos a respeito de cura da alma, e eu vou seguir exatamente de onde nós paramos. Em Lucas capítulo 10, há uma conversa entre Jesus e os fariseus, a respeito do cuidado que nós devemos ter uns com os outros. E alguém pergunta para Jesus: qual o maior dos mandamentos? Ele responde: como é que você entende? E a mesma pessoa que faz a pergunta responde para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: você falou a verdade. E alguém pergunta, querendo se justificar: quem é o meu próximo? E ele então conta a história de um homem que vinha de Jerusalém para Jericó. Ele é assaltado, ele é roubado, ele é espancado e ele é largado para morrer agonizando numa trilha onde passam também um sacerdote e um levita, que dão de ombros, que ignoram, que nem percebem a agonia daquele homem sendo deixado para morrer. Até que vem um herói inusitado, um samaritano. O samaritano é um povo, os samaritanos, que é desprezado pelo povo de Israel. Eles não têm comunhão, eles não têm parte com aquele povo. E aí o samaritano faz aquilo que o sacerdote, que o levita deveria ter feito, se aproxima com cuidado e lança sobre as feridas daquele homem vinho e azeite, o coloca sobre o seu animal de transporte, o leva até uma hospedaria e investe os seus recursos para curar. Todos nós passamos por experiência de dor. Todos nós um dia somos vítimas de um mundo que produz feridas em nós. O lugar mais comum onde nós somos machucados é dentro de casa. É dentro de casa que a gente aprende a pecar. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz que todos nós fomos comprados, não com prata e com ouro, mas com o sangue do Cordeiro Imaculado, da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. É dentro de casa que nós somos arrasados, diminuídos. É dentro de casa que nós somos afetados, dentro de casa que nós recebemos apelidos horríveis. É dentro de casa que nós somos amaldiçoados, mas também é dentro de casa que nós somos cuidados, amados, protegidos e abençoados. Cada um de nós já experimentou ser rejeitado. Todos nós experimentamos traições. Todos nós um dia fomos atingidos por palavras duras. Isso vai ferindo e ferindo. E foi aqui justamente que nós tratamos de gente que não quer ser cuidada, de gente que guarda dentro das gavetas da alma, dentro dos esconderijos, dos guetos da alma, dores secretas, e não se submete, não se aproxima para ser curado. Autoproteção, vanglória,
gente que disfarça a ferida, que anda por aí como se tudo estivesse bem, mas a sua vida está em frangalhos. Ele vive um drama que entristece, ele já gastou suas lágrimas, ele já desistiu de chorar, e ele continua perambulando, como alguém que tem uma infecção na sua alma. Davi, ele é o personagem bíblico, depois de Jesus, que conta com maior número de participações nos capítulos da Bíblia. Só de Salmos, ele escreveu 72. Ele era um cantor, ele era um músico compositor. E ele encharca essas canções com os seus sentimentos. Ele coloca para fora as suas alegrias, as suas dores, as suas expectativas, os seus medos. De todos os salmos, existem alguns que marcaram a minha vida. Eu escrevi o meu segundo livro, é sobre o Salmo 91. Eu preguei durante um ano inteiro sobre o Salmo 91 e dali eu escrevi um livro que me abençoou profundamente e que depois foi publicado. Hoje ele está na 5ª edição. E eu quero entrar com vocês nesse lugar de cântico, onde nós cantamos para Deus a respeito das nossas ansiedades, nossos medos. Eu gosto do Salmo 32, quando Davi diz: o Senhor é meu refúgio, e tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Davi é um homem que não tem medo de assombração. Davi é um homem que, ainda que passe pelo vale da sombra da morte. Aliás, para você que está chegando agora, e você viu as expressões Vale do Sal Grosso e Vale do Sal Rosa, não se escandalize, é o churrasco dos homens, Vale do Sal Grosso, e o churrasco das mulheres, Vale do Sal Rosa, porque o sal rosa é o sal rosa do Himalaia mesmo, aquele que não faz mal. Davi, ele canta uma canção em que ele se coloca como uma ovelha. No Salmo 91, ele é um passarinho, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Debaixo das tuas asas eu encontro abrigo, proteção. Mas no Salmo 23, ele é uma ovelhinha que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, um lugar que é assombrado pela morte, eu não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Existem emoções que são cantadas, que falam de nós, porque são canções que mostram como a alma do ser humano pode ser perturbada. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. A esperança dele é que a dor da alma dele machucada e abatida, ele pega a alma dele e conversa com ele, como alguém que for doente. Pastor, a alma fica doente? Fica. Em Mateus capítulo 26, verso 38, Jesus ele vai dizer o seguinte para os discípulos, quando ele chora e sua sangue, no jardim do Getsemane, às vésperas da sua prisão e da sua crucificação. Ele vai dizer: a minha alma está triste até a morte. Há uma maneira muito violenta como a alma recebe as dores que esse mundo pode provocar. E por isso que a alma abatida, ela entra na coleção de cânticos de Davi. Há emoções que ficam doentes. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, Salmo 103, de 1 a 4. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão.
Ele está aqui refletindo algo sobre o que ele viveu e algo que aconteceu. Quando ele está dizendo de bendiga ao Senhor a minha alma, porque houve um tempo aqui em que ele estava pensando em morrer. Ele vai dizer aqui, nessa última frase, que resgata a sua vida da sepultura, que coroa de bondade e compaixão, de misericórdia. Ele está repetindo o Salmo 23. Eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida. Tem gente que fala assim, pastor, eu sinto que tem alguém me seguindo. Tem mesmo. Tem alguém, uma pessoa que te segue, a bondade do Senhor. A outra pessoa que te segue, a misericórdia do Senhor. Por todos os dias da minha vida. E aqui, ele está refletindo sobre um tempo em que ele achou que a vida dele ia ter um ponto final. O Salmo 103, ele é um cântico de gratidão dos tempos que ele olha para a alma dele adoecida sem esperança, que estava enxergando a sepultura, como que diz, para mim acabou, para mim não vai haver amanhã. E agora ele se alegra com o Senhor e fala, louve ao Senhor. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós hoje escolhemos, no primeiro dia da semana, celebrar a Deus, não porque vamos ganhar alguma coisa, não porque vamos ser favorecidos por alguma coisa, porque isso nós já ganhamos. O favor do Senhor se encontra em nós. Nós viemos adorar a Deus pelo que Ele é. Agora, o louvor é uma expressão que canta ao Senhor, que agradece ao Senhor, que bendiz ao Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez lá atrás e por aquilo que Ele vai fazer. Uma alma adoecida fica entristecida. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Todas essas são canções cantadas. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Gente, consumido de tristeza os olhos. Esse rei que venceu o gigante, que enfrentou os 10 milhares, esse homem experimentado na guerra, também chora. A alma dele está doente. O ventre dele, as entranhas dele estão entristecidas. Ele continua, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Eu não valho nada, eu não tenho valor. As pessoas me desprezam. Isso me lembra Isaías 53, quando fala de Jesus, era o mais desprezado dos homens, homens de quem ele virava um rosto. Todos nós passamos por situações, por épocas, em que nós nos sentimos descartados, desprezados, jogados fora como lixo. Nós somos preteridos, nós somos abandonados, nós somos descartados. E é isso que Davi está falando para Deus, a tristeza de ser tratado como um Zé Ninguém, como um nada, como alguém que não tem valor, como um vaso quebrado. Tudo isso aqui compõe as experiências, as emoções de um homem que experimentou derrotas. Tem gente que vive com medo de viver. Davi, ele escreve dizendo, meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, e horror me cobriu. Há algumas semanas atrás, eu preguei um dos sermões mais indigestos que um pastor pode pregar, ensinando a respeito de Mateus 24 e 25, quando fala da volta do Senhor. Em Mateus 25, Jesus fala sobre o inferno. O apóstolo Paulo não fala sobre o inferno. O apóstolo Pedro não fala sobre o inferno. Tiago
não fala sobre o inferno, mas Jesus fala. E ele diz: naquele dia vocês ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E eu fiz com a igreja uma simulação, dizendo: fecha as portas e desliga as luzes. Quem estava aqui? Eu falei: dê um grito de horror. Grite. Eu pedi para que toda a igreja gritasse horrorizada, para a gente se arrepiar um pouco e saber como é que vai ser o inferno. Ali haverá prantos, gemidos, abandono, um lugar onde Deus não está, é onde não há nenhuma esperança. É isso que ele está vivendo, quando ele tem medo de experimentar a vida. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de viver, tem gente que não experimenta ser feliz, porque tem medo de ser feliz e diz: eu não posso mais. Tem um filme antigo, ele deve ter mais de 20 anos no mínimo, chama-se Vanilla Sky. É um filme com um ator muito feioso, o nome dele é Tom Cruise. É um perdido na feiura. E nesse filme ele sofre um acidente e fica com o seu rosto desfigurado. Gente, pensa um homem que sofreu do início ao fim do filme, só que ele gosta de uma moça. Aí no final do filme, você não precisa nem ser profeta para saber, a moça se apaixona por ele, mas ele não quer nada com a moça. Então ele vai procurar o pastor dele. Ele fala: rapaz, você pediu a Deus por isso, você sonhou com isso. Ele fala: pastor, depois de um homem sofrer o que eu sofri na vida, eu não posso deixar a felicidade entrar na minha vida sem ser revistada. Ou seja, ele está sempre desconfiado de que o bem vem para ele para fazer ele sofrer, que o novo amor vai entrar na vida dele para fazer ele chorar. Ele perdeu alguém que ele amava num acidente, e depois ele falou assim: para mim chega. Mas você percebe que durante o filme ele vai se encontrando com a moça, e o coração dele se enche de esperança para viver um novo amor. Mas quando isso acontece, ele fala assim: eu tenho medo de viver, eu tenho medo de ser feliz, eu não quero experimentar de novo a dor que eu experimentei de perder lá atrás. Eu não quero assim mais ou menos. Quero fazer uma brincadeira com o Paraná. Depois do Paraná descer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta divisão. Fala aqui para mim, você que é paranista. Não é difícil de crer? Não, para a gente que torce, pelos irmãos que torcem, pastor, ora, é necessário fé. É necessário fé e perseverança, e talvez até a volta de Cristo. Então eu coloquei vocês dentro de uma realidade que talvez você não esteja vendo. Tem gente que tem medo de Deus. Mateus, capítulo 17, diz assim: esse é o meu filho amado. Na verdade aqui é Mateus 17, a partir do verso 6. Ele está de frente ao monte chamado Monte Tabor. É uma cidade chamada Nazaré. E ali no Monte Tabor, ou aquilo que os teólogos acreditam que seja, porque logo depois ele tem um encontro na parte de baixo, na manhã seguinte, com um pai que tinha uma criança que estava endemoniada, e Jesus está ali para libertar aquele menino. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, têm uma visão de Cristo. O seu rosto brilhava como o sol, é o monte da transfiguração. E aí eles ouvem uma voz: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, escutai-o. E naquele momento cobriram seus rostos, porque tiveram medo. Mas Jesus, se aproximando deles, os tocou e disse: não tenham medo. De onde vem o medo? O medo não existe até que o pecado entra no mundo.
Adão e Eva pecam. E aí eles ouvem a voz de passos no jardim. Eles sabiam quem era. Deus vinha visitar eles no entardecer, na viração do dia. Então Adão se esconde e diz, ele ouve Deus falar, onde tu estás, Adão? Como se Deus perdesse a gente de vista. Como se Deus brincasse com a gente de pique-esconde. Onde você está? Cadê você? E aí Adão diz, ouvi o som dos teus passos e a tua voz. Tive medo e me escondi. O medo, ele sempre é impulsionado, ele é ativado. Qualquer medo que eu sinta ou que você sinta, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de andar e deixar teu carro ser roubado no meio da rua, medo de andar de avião. Eu já atendi gente que tinha medo de passarinho. Os medos, você pode colecionar um monte deles. Medo. O medo, ele é animado por um só medo, que é o medo da morte. Ali começa o medo. Interessante que animais e seres humanos conviviam sem medo. Você imagina, gente, Eva conversando com a serpente. Gente, se eu vejo uma serpente, uma cobra, uma cascavel, uma surucucu, uma cobra coral, gente, me dá um pedaço de pau, que eu vou matar a cobra, você não é disso? Eu mato a cobra e mostro o pau, não é assim que a gente fala? Não é assim, gente? Eu tenho que provar que eu fiz. Então, quando você vê naquele tempo que a mulher não tem medo de conversar com a serpente, só que aí no capítulo 9, quando a arca chega no Monte Ararat, que os animais saem da arca, Deus fala assim, eu colocarei medo nos animais. Eu morei numa cidade do interior de São Paulo, chamada Guaratinguetá. Eu servi lá por alguns anos, foi lá que meus filhos nasceram. E ali um dia, um jovem oficial, aspirante, esse povo, eu não sei o que eles têm na cabeça, não, eu também fui. Foram no Pantanal, e aí trouxeram 20 filhotinhos de jacaré, e jogaram dentro de uma lagoa enorme, que existe lá dentro daquela vila militar. O que você acha que aconteceu 20 anos depois? Os jacarés, gente, fizeram festa de aniversário, debutaram com 15 anos, com 20 anos eles estavam enormes. E aí eu fui morar de frente para essa lagoa, e tinha um irmão nosso, Salomão, ele falava assim para mim, Lobo, fica tranquilo, que eles têm mais medo da gente do que a gente tem deles. Apesar de saber que o jacaré pode te devorar. Mas Deus, Ele promove com que o pecado atinja a natureza humana e o homem fique um ser cheio de medo. Tem gente que tem tanto medo que o medo vira pânico. Eu ainda estou cantando canções, ainda estamos nos salmos, tá bom, gente? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, livra-me a alma, aquela alma em pânico, grita por Deus, pela liberdade. O pânico é aquele medo que desfaz as malas na tua vida, e que não sai mais de lá. Síndrome do pânico, hoje a gente vê síndrome de todos os dias, aquele conjunto de diagnósticos que formam, isso aqui é síndrome do pânico. A síndrome do pânico, na verdade, é hoje estudada pela ciência, uma descarga de um neurotransmissor chamado noradrenalina no teu corpo, é um gatilho. Você vive com medo, daqui a pouco esse gatilho dispara, e no momento que você não espera, que você não imagina, que você está descansando, o pânico toma conta de você. É isso que aconteceu. Ele está em pânico. Alguma coisa mexeu comigo que eu estou tremendo a perna, eu não consigo sair do lugar. O pânico é uma síndrome universal no final dos tempos. Lucas 21. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Aliás, o mundo com homens cada vez mais fragilizados, mais emasculados. Eu me lembro que era garoto, mamãe falava assim, fala como homem. Então hoje não pode mais, pastor. Hoje você está, cuidado com o que você fala. Então cada vez mais as crianças ficam mais apavorados com nada. O medo toma conta de todos nós. Agora, no final dos tempos, os homens vão desmaiar de terror. Por quê? Porque antigamente quem desmaiava era a mulher. E a mulher recebeu um susto, eu desmaiava. Hoje não. Hoje a fraqueza, ela está tomando de tal maneira a alma dos homens, e aqui fala de nações. Não está falando do Ocidente, não está falando do Oriente, está falando das nações. As nações vão se enfraquecer por causa do terror daquilo que vai acontecer no final dos tempos. O pânico pode ser espiritual? Pode. Isso sucedia que quando o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Espírito imundo se alimenta de pecado, para você entender. O espírito imundo não faz um sorteio, duni, dunité, salamé, binguê, eu vou entrar na vida de alguém, não funciona assim. Uma pessoa que abriga no seu coração amargura, ódio, idolatria, violência, a pessoa que insiste na iniquidade, no pecado, que ele insiste em dizer que não é pecado, é uma mesa farta, é um banquete para espíritos imundos. Davi, ele também peca, mas Deus não o rejeita. E quando eu pergunto qual foi o pecado de Davi, a igreja aponta o dedo na hora: adultério e conspiração para o assassinato. Mas quando eu pergunto para a igreja qual foi o pecado de Saul, aí as pessoas ficam coçando a cabeça. O que foi mesmo? Porque a gente fica esperando um pecado cabeludo, um escândalo, um vexame, como foi o vexame de Davi. Mas Davi, ele não foi rejeitado pelo Senhor, mas Saul foi. Porque Davi, ele se torna alguém rebelde ao mandamento do Senhor. Saul, ele se torna alguém que é levantado em Israel para assumir a liderança do povo, mas em vez de ele ser aquele exemplo irrepreensível, ele começa a ensinar o seu povo a como, de uma maneira muito sutil, desobedecer a Deus, com a aparência de que está obedecendo. Quando nós falamos sobre pânico, vem algo que atinge a gente chamado ansiedade. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa palavra aqui, ela vem somada, ela vem trazida por um versículo que todo mundo conhece. Mateus 6,24, Jesus diz: você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um, você vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um, você vai desprezar o outro. Olha, você não pode amar ao mesmo tempo a Deus e amar Mamon. Mamon era uma entidade demoníaca que era adorado em Canaã, aquela terra onde os judeus estavam estabelecidos. Hoje a gente chama de Palestina, de Crescente Fértil, aquela região hoje que está no Oriente Médio. E Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é vez de comer, nem de que é vez de beber. A ansiedade, ela é provocada pela ausência de pai. Uma pessoa que tem uma orfandade, seja ela pessoal, familiar, afetiva, emocional ou espiritual, ela vive ansiosa. Porque ele não confia no que vai acontecer amanhã. O que o ansioso não tem? O ansioso não tem pai. Então Jesus diz: olha para os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas o vosso pai as veste. Ele vai dizer: nem Salomão, mais milionário, mais bilionário, mais trilionário do que o Elon Musk, se vestiu como um deles, mesmo tendo dinheiro para comprar. Olhar para os passarinhos do céu, não semeiam, não colhem, não juntam celeiros,
mas o vosso pai os alimenta. Ora, vamos combinar aqui, gente? Se o vosso pai alimenta os passarinhos, não vai alimentar vocês? Não valeis mais do que passarinhos? A ansiedade, ela é provocada quando? Quando eu desconfio que Deus não vai fazer aquilo que Ele diz que vai fazer. Quando eu começo a achar que eu não posso confiar no meu pai, isso é provocado pelos nossos próprios pais. Quando você diz assim, eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais você, aquele teu filho, ele está ouvindo isso. E qual é o medo dele que vem junto com a ansiedade? Se papai for embora, a casa desmorona. O que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos vestir amanhã? É por isso que Jesus pega a ansiedade e ela coloca no colo de uma pessoa que não tem pai. Então fala, confie no pai que está no céu. É dessa maneira, em relacionamento entre filho e pai, que Jesus constrói todo o ministério dele. Quando você orar, diga, Pai nosso que está nos céus. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece ao Filho a não ser o Pai. Ele liga, ele coloca eu ia usar outro termo, mas uma algema, ele coloca uma ligação entre ele e o Pai, dizendo, eu e o Pai somos um. Para quê? Para que todo mundo perceba que aquilo que ele fala é algo que ele ouviu primeiro do Pai. E que ele não conta nada para os seus discípulos a respeito daquilo que ele ouviu do Pai. Ele fala, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Por que ele fala isso? Porque no casamento judeu, esposa e marido, eles não escolhem com quem vai casar. É o papai e a mamãe que escolhem a esposa para o filho. Então papai e mamãe combinam que o filho vai casar com aquela moça. E eles assinam um contrato. E nesse contrato o filho tem duas responsabilidades. Número 1, pagar o dote. É grana, meu chapa. Você já viu gente bonita? Mulher bonita. O que tem por trás dela? Dinheiro. É sério, gente. Tem grana ali. Então, o homem tem que o quê? O homem tem que suprir o dote. E Jesus, ele paga o preço aonde? Na cruz. Ali ele pagou por nós. Mas tem mais um detalhe. O filho tem que preparar a casa. E normalmente a casa, ela fica, sabe aonde? Junto com a casa do pai. Então você vai andando em toda aquela região dos povos semitas, Egito, Jordânia, Israel, Síria, Líbano, até a Turquia, você vê que a casa deles, o primeiro andar é uma grande caixa d'água, porque eles têm um problema gravíssimo de falta de água ali. O segundo andar seria o lugar da casa do pai, e depois eles constroem mais uma laje, que seria a casa do filho e do neto. Só que Jesus está dizendo, não fica com medo não fica ansioso não, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Ele está falando isso para um público que sabe exatamente o que ele está fazendo. Então o medo vai embora quando? Quando eu confio no meu pai. Agora, quando eu não confio no meu pai, a minha vida fica desse tamaninho. A minha vida vai diminuindo. A minha vida vai ficando exprimida. Qual de vós pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu começo a não viver as alegrias que eu tenho para viver. Pode me ajudar, Maurício, por favor? E aqui eu vou pegar tudo isso, que eu ainda tenho alguns minutos. Tem. E aqui eu vou pegar, aquilo que esse homem mostrou e revelar aquilo que a igreja tem. Em Ezequiel, o profeta vai dizer, eu tenho algo contra os pastores de Israel. Ele diz, eles pastoreiam a si mesmos e não pastoreiam o meu povo. Eles comem da lã ou comem da gordura, se alimentam, eles se vestem com a lã
mas eles não cuidam do meu povo. Ele vai dizer: as doentes, eles não curaram. As feridas, eles não trataram. As quebradas, eles não ligaram. As perdidas, eles não foram buscar. E nem aquelas que estavam distantes. Hoje, o que a gente tem? A mesma história acontecendo de Lucas 10. Gente que está à beira dos caminhos, gente que está jogada quase à morte, mas que não tem quem cuide. Hoje Bom Retiro recomeçou todas as classes, inclusive a classe da Clínica da Alma. Tem gente sofrendo com as finanças, que nunca aprendeu a mexer com dinheiro. Saberia que Deus ensina você a tratar bem do dinheiro? Repara para a vida de todo mundo que tem uma vida financeira enrolada, ele vai dizer o seguinte: dinheiro não é importante. Já notou isso? Ah, dinheiro não é importante. O dinheiro não deve ser amado. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de toda espécie de males. Você vai ver gente se machucando muito a Bíblia por causa de dinheiro. O filho pródigo foi um, que pegou metade da fortuna da família e foi parar dentro do chiqueiro. Mas o filho pródigo tinha um irmão, que era um miserável canguinha, mão de vaca, um avarento, que ele não tinha coragem nem de comer o cabritinho, quanto mais fazer um churrasco. Aquele bezerro gordo de Lucas 15 devia ser assim, um Black Angus, Wagyu, daqueles. Hoje se fala muito da carne do churrasco japonês. Diz que os bois, a carne é marmorizada, para dizer o seguinte: ela é cheia de gordura e gostosa, e você vai saborear aquilo. Aquele homem era um miserável. Ele não comprava nem a carne de segunda, nem carne moída de segunda, quanto mais fazer o cabritinho. São dois extremos na relação com o dinheiro, que devem ser aprendidos para quê? Para a gente não sofrer. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ali dentro tem 100 aplicações, de princípios a respeito de como você deve tratar o dinheiro. Se você pega o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, se você vai ver como é que Salomão, é impressionante, segundo o livro de Crônicas, é impressionante como aquele homem dominava aquilo que a gente anda buscando por aí. Bom Retiro ensina você a cuidar dos filhos. Bom Retiro ensina você a como viver um casamento e uma experiência de um grande amor. Bom Retiro tem lançado sobre a sua alma bálsamo de cura. Mas tem gente que não quer ser curado. Tem gente que diz: eu não preciso, o tempo vai curar, a distância vai curar, só que a doença na alma continua machucando ele. Quando não funciona mesmo, Maurício. Pronto, agora funcionou. Pronto. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Vou fazer uma pergunta para você essa noite aqui. O que dói na tua vida? De verdade, o que dói? Se você senta na mesa hoje com Jesus, e Jesus fala assim: o que você quer? Você tem essa resposta para dar para ele? Você tem uma resposta? Tem gente que fala assim, interessante como é que a gente associa felicidade com umas coisas que não trazem felicidade. O dia que eu casar, vou ser feliz. Já viram isso? Casamento não é remédio para a tristeza. Uma pessoa que é triste antes do casamento vai continuar sendo triste depois do casamento. Não vai, porque o coração dela está ferido. Está contaminado com aquela tristeza. O dia que eu pagar minhas contas, eu vou ser feliz. A gente está tratando de uma questão na sala chamada dívida. A pessoa deve 10, 20, 30, 40 mil. Sabe qual é o maior erro do endividado? Ele achar que o problema dele é dinheiro, e não é. Você dá 10, 20, 30, 40 mil para o endividado, ele vai fazer mais 40 mil de dívida. E a dívida, ela é igualzinha ao vício,
igual. Eu escrevi um livro chamado Autoridade sobre as Trevas, que eu trato da questão do vício. O vício, qualquer vício, o vício da cachaça, o vício da droga, o vício do jogo, qualquer vício, ele tem uma só fonte. O problema não é a cachaça, o problema não é a maconha, não é o crack, o problema não é a jogatina, é um problema só, que sustenta tudo isso, e a dívida, ser tratado endividado é igualzinho você tratado viciado. Sabe quando o viciado vira aquela chave e fala assim, chega, vou para uma clínica de reabilitação, chega dessa vida, você já viu isso? Nós temos experiências aqui na igreja, de gente que saiu do mundo das drogas, que está curado e feliz. Quando alguém pega o seu dinheiro e gasta tudo na boca de fumo, gasta o que tem, gasta o que não tem, pede empréstimo, e gasta mais, e cheira mais, e fuma mais, e bebe mais. Aí, quando ele vai à falência, ele já vendeu o vestido da vovó, ele já entregou lá na boca o bujão de gás da família, ele não tem mais o que fazer. Quando ele não tem mais nada, aí o traficante quer o quê? Ele quer apertar ele. Você está devendo para o tráfico, meu chapa, você tem que pagar. Para quem que ele vai pedir ajuda? Às vezes ele pede ajuda para o pai, mas não fala nada para a mãe. Às vezes é o contrário, ele pede ajuda para a mãe, mas não fala nada para o pai. Às vezes ele não fala nem para o pai, nem para a mãe, ele fala para quem? Para o avô. Ele vai buscar alguém que tem uma dívida com ele, nem que seja uma dívida emocional. Gente que a gente vem pela rua dizendo assim, estou com fome, está com fome, mas você sabe como é que ele parou ali, ou não sabe? E aí quando ele não tem mais para quem apelar, que ele já enganou todo mundo, já gastou o dinheiro da família inteira, aí ele vem para a rua para apelar para quem? Para mim e para você se sentir culpado e falar assim, eu tenho que dar. Mas você sabe para que ele vai usar? A dívida, ou o devedor, ou o endividado, ou o viciado, quando é que ele é curado? Quando ninguém mais deve nada para ele. Isso tudo é ensino, isso tudo é cura de alma, e a gente não está falando hoje, a última coisa que eu quero falar hoje é sobre finanças. Eu quero falar do vale da sombra, de momentos que nos assombram. E aí Jesus vai perguntar para um aleijado que está há 38 anos, você quer ser curado? João 5, ele chega no tanque de Betesda, na porta de Sião, ele pergunta para um sujeito que está há 38 anos dentro de uma maca, ou deitado numa maca, o que você quer da vida? Por quê? Porque tem gente que não quer sair da maca. Tem gente que gosta do vício. Tem gente que diz assim, ó, vem para Jesus, e você nunca mais vai precisar usar essa droga. Ele, o quê? Não, eu quero continuar usando a droga. Tem gente que não percebe que está dentro do buraco, até que ele não encontra mais ninguém para tirar ele do buraco. E é isso que Jesus está perguntando, o que você quer? Essas doenças da alma, elas são diagnosticadas. Algumas delas, está aí. A primeira dela, eu não presto. É quando você tem uma autoestima tão baixa, que você fala, para mim não tem jeito. Ai de mim, estou ferido, meu ferimento é incurável. Apesar disso eu dizia, esta é minha enfermidade e eu tenho que suportá-la. Jeremias 10, eu não preciso dizer quem ele é um profeta, que vê a agonia de um povo que foi invadido, foi tomado, foi violado, Jeremias, ele foi testemunho ocular da desgraça de que é a desobediência, de se afastar de Deus. Ele no capítulo 2 já está dizendo, vocês cometeram contra mim 2 crimes, eles me abandonaram a mim, vocês me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para vocês mesmos cisternas rachadas que não retêm água, vocês vão morrer de fome, ou vão morrer de sede, perdão. É gente que em vez de beber a água da fonte da vida, pega um copo d'água, olha, presta atenção nisso, para você entender o que o povo de Israel fez. Vai na privada, você já fez isso? Você vai na privada, está fresquinha, está bebendo água envenenada. É isso que o povo fez. Trocou a pureza pela imundície. E aqui ele está falando assim, para mim não tem mais jeito. É quando a gente olha para a gente mesmo e a gente se culpa. Gente, a culpa, ela é muito cruel. Uma pessoa culpada, ela não é gentil com ela mesma.
Ela vai ouvir uma voz o tempo todo: você não presta, você não é ninguém, você não vai ser ninguém, você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar lá. O culpado, ele vive do teu lado, tá bom? O culpado é um homem que não tem compaixão nem com ele, nem com ninguém. Quando Natã, o profeta, espreme Davi e fala: ó, tinha um pastor que tinha uma ovelha, e tinha outro que tinha um monte de ovelhinha. O que Natã está fazendo? Está sendo didático. Davi era rei, mas esqueceu que havia um tempo que ele era pastor. Lembra quando ele fala no capítulo 16 de 1 Samuel? Eu cuido das ovelhas do meu pai, quando vem alguém eu dou golpes, eu defendo a minha ovelha, eu faço bater em retirada o leão, o urso. Lembra disso? Ele está fazendo aí, alguém foi, ele sabe quanto custa a ovelha. Alguém que chegou um visitante, ele, em vez de entregar uma das ovelhas, entregou daquele que era a única dele. Davi falou assim: esse homem tem que morrer. Então o profeta diz: esse homem é você. O culpado não tem compaixão, ele não expressa misericórdia. Talvez esse seja teu marido, seja tua esposa, tratando seus filhos, tratando as pessoas. O culpado não expressa compaixão. Encontramos essa mulher em adultério no ato, a lei manda apedrejar. O que o culpado quer? Ele quer tacar pedra. Por quê? Porque ele é um juiz que condena a si mesmo. Esse é o culpado. Em Romanos, capítulo 13, a Bíblia diz: maldito aquele que é condenado naquilo que aprova. Esse é o culpado. É quando ele diz: eu não presto, e ele é cruel com ele mesmo. Número 2, é quando ele olha para o lado e fala: ninguém presta. A desconfiança crônica e generalizada. Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Na verdade, esse texto de Romanos, capítulo 3, está falando do nosso pecado. Mas eu pego ele para dizer como é que pensa a mente de alguém que desconfia. A desconfiança crônica é uma lente. Sabe quando a pessoa pega uma lente, bota outra lente, bota outra lente, bota outra lente? Ele começa a medir todo mundo pelo comportamento dele. Não, ele bate na mulher? Não, todo homem bate na mulher. Eu falei: opa, não é isso não. Todo mundo rouba. Opa! Todo mundo é desonesto. Opa! Mas pelo olhar dele, ele vai filtrar todo mundo pela maneira como ele é. Então ele diz: não há ninguém que preste. Quando é que existe uma doença instalada? Quando há isolamento. Já que eu fui ferido, e já que ninguém presta, eu não ando com mais ninguém. Eu fico sozinho. Eu acabo com as minhas contas na rede social. Eu não vou mais na festa do aniversário das crianças da minha família. Eu não passo mais Natal em família. Eu bloqueio e cancelo todo mundo. O isolamento é o outro extremo da vanglória. O isolamento também é carregado de orgulho. Eu sou tão bom que nenhuma igreja me merece. Eu sou tão bom que eles deviam pedir de joelhos para eu voltar. Muitos relacionamentos acabam no orgulho. E aí se tornam doença de gente que está entubado na UTI solitário. O mundo daquele que se isola é desse tamaninho. É pequenininho, é medíocre. Ele não consegue se relacionar mais com ninguém, porque ele está doente. Mas aquele que se acha, ele se autopromove com vanglória. E ele se torna insuportável, porque ele tem a síndrome de Alberto Roberto. Ele é apenas o máximo. Isso é um sinal de uma doença que está instalada na alma da pessoa. Quando é que a pessoa está doente, gente? Para a gente encerrar. Quando existe um mecanismo de fuga. Toda dor que você sente exige de você uma busca de um alívio imediato. Se você anda com gente que só te critica, tem filhos que quando fazem 18 anos ou quando têm a oportunidade de sair de casa, eles somem para não ficar mais perto do pai e da mãe. Por quê? Porque o relacionamento com eles é absolutamente tóxico e doentio.
Toda vez que você é maltratado, toda vez que você é atingido, isso vai o quê? Gato escaldado tem medo de água fria, eu não vou nem falar com ele que eu vou receber uma patada. Aí o que eu faço? Eu fujo. Ou então, quando eu sou confrontado com a verdade, eu não quero que toque na minha ferida, porque dói. Não se fala mais desse assunto aqui em casa. Eu não quero ouvir falar nesse nome. O que tem aí, gente? Tem um trauma. Está doído demais. É um assunto que tem que ser tratado. É uma enfermidade que tem que ser levado para a clínica, às vezes para a mesa cirúrgica. Mas é um assunto que se torna proibido. Aí o que eu faço? Eu fujo da igreja. Já viu gente que pula de igreja em igreja? Já viu isso? Que pula de relacionamento em relacionamento, que está à beira do altar e fala assim, ele pega e coloca logo na conta de Deus, né? É o chamado, quando a pessoa dá aquele galão gospel, quando a pessoa dá uma chave gospel para dizer assim, Deus me disse que meu tempo acabou. O nosso tempo de namoro, de noivado, de relacionamento, acabou. E aí quando você entra no consultório para ser tratado, e aí você vê talvez o tamanho da injeção, né? Lembra quando a gente ia no dentista, gente? Você lembra disso? Antigamente, os novos não tem isso. Hoje faz limpeza com um negócio a laser, você nem sente, não faz barulho. Mas gente, você lembra da caneta de alta rotação? Para fazer canal e limpar. Você já fez canal, gente? Eu já fiz canal, gente. Só de você pensar que ia no dentista, você tinha medo. Hoje você tem medo de ir no dentista? Não. Eu até casei com uma dentista aqui. Eu falo que ela me tratava, me pegava assim, fazendo limpeza, me dando beijinho. Eu falei, gente, é anestésico isso. Mas quando você sente que algo vai te machucar, imagina assim, aquele médico, você está lá com uma infecção, e o médico é mãozudo, gente, pensa, aquela mão do Hulk, para espremer a tua ferida, tirar o pus, limpar, gente, dói demais, o que eu faço? Eu fujo. Toda dinâmica de fuga promove o que, gente? Toda dinâmica de fuga promove uma extensão da dor. Moisés, ele fugiu para Midian. Adiantou, gente? Deus encontrou com ele 40 anos depois. Ele falou assim, para mim chega. Que chega? Não existe ponto final enquanto Deus não coloca ponto final. Ele vai dar parágrafo, travessão e começa na outra linha. Deus pega o ponto final da gente, faz uma vírgula. Ele fez isso, sabe com quem? Quando você, Jacó, ele está ameaçado pelo irmão, roubou a bênção do irmão, passou a banda nele no direito de porção dobrada, o direito de primogenitura, ele vai para Padã Arã, ele pensou, acabou nada. Porque a gente não consegue fugir e vai continuar fugindo até a gente se encontrar com Deus. Meu Deus e o teu Deus é o Deus que sara. Não tenha medo do vale da sombra da morte. A proteção do Senhor não vai sair da sua vida. Você pode estar passando a pior desgraça, a pior parte da tua história hoje, ainda não acabou. Deus ainda não terminou. Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele fala, acabou. Vou voltar para a pescaria. Eu vou voltar para ser o que eu era. Chega desse negócio de pregar o evangelho do reino. O que Jesus faz? Vai lá encontrar com Pedro. Aí encontra com Pedro na praia. Fala assim, vocês pegaram alguma coisa? Não! Joga a rede do lado direito. Quando eles jogam, que a rede vem cheia de peixe, o que eles lembram? É o Senhor. Por que Deus já encontra com Pedro? Para falar para ele, ainda não acabou. Pedro, você me ama? Então cuida dos meus cordeirinhos. Eu te prometi, eu farei de ti um pescador de homens. Pedro, você ainda vai pregar, cheio do poder do Espírito Santo. E 3.000 pessoas vão se converter no dia do Pentecostes em Jerusalém. Você ainda vai testemunhar com poder. Você ainda vai ser crucificado de cabeça para baixo para a glória do meu nome. Você vai escrever cartas para a igreja, que a gente vai ler agora, no século 21. Aquela carta escrita lá atrás, hoje é referência para mim e para a sua vida. Olha para mim.
O vale da sombra da morte tem fim. Não tenha medo da assombração. Confie no Senhor. Ele é aquele que cura as tuas enfermidades. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. Fique em pé. Eu sei que Deus, Ele fala nas porções da sua Escritura com cada um de nós de uma maneira singular. Eu sei disso. Cada um dos homens de Deus, cada um deles, teve um encontro absolutamente diferente com o Senhor. Se você hoje está vivendo em pânico ou com medo, o Senhor é aquele que não vai te abandonar. Se você vive uma expectativa que não se cumpre, e a tua ansiedade aflora os teus medos, você tem um Pai. Qual o versículo que o pastor Lobo mais gosta? Lucas 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque foi agrado do Pai entregar-lhes o reino. Deus está com você, não precisa ficar ansioso. O que Ele te prometeu vai se cumprir. E se Ele não te prometeu, aí é um assunto seu. Mas se Ele te prometeu, você não precisa ter medo. Você está fugindo de igreja em igreja, de experiência em experiência. Você está com medo de viver de novo. Talvez você tenha medo de morrer. Aliás, alguém não tem medo de morrer? Aliás, você só fica com vontade de morrer quando tua vida faliu. Me leva de uma vez. Você já pensou isso? Deus acaba com a minha vida. Elias pensou nisso. Me mata. Eu não sou melhor do que meus pais. Jonas falou isso. Acaba com a minha vida. Eu estou desgostoso com a vida. Moisés estava estressado com muito trabalho. Ele pediu a morte. Deus matou, gente? Não. Por quê? Porque amanhã vai ter mais um dia. E amanhã, quando o sol raiar em Curitiba ou na sua cidade, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a sua vida. Você quer que eu ore por você? Se você quer, só levante sua mão e diga: eu quero. Eu preciso desse Deus que tira os meus medos. Eu preciso desse Deus que lança fora a minha ansiedade, que toca na minha ferida sem me machucar, que derrama bálsamo de cura sobre a minha vida. Você quer isso? Levante sua mão e diga: eu quero. Eu quero. Se você quiser fazer uma aliança com Jesus agora, só levante sua mão e diga: eu quero. Você quer isso? Feche teus olhos. Talvez você esteja aí, afastado, desviado, sem nenhuma esperança. O Senhor Jesus está aqui. Vamos orar. Pai querido, é no nome do Salvador, do Rei, do Redentor, daquele que venceu a morte, é no nome do Teu Filho Jesus, que nós entregamos, expomos as nossas vidas feridas, as nossas vidas culpadas, as nossas vidas amargas, as nossas vidas sem esperança, as nossas vidas doloridas, as nossas vidas assombradas pelo vale. Nós entregamos agora nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é aquele que cura todas as nossas feridas. O Seu nome é Jeová Rafá. O Seu nome é Deus que cura. Então nós confiamos no Senhor essa noite, e nós declaramos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai que está nos céus. O Senhor é aquele que não nos perde de vista, não nos abandona. A Tua promessa é: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Até o fim e até o fim. Senhor Deus, nós entregamos para o Senhor nossas memórias manchadas pelas traições, pelos abandonos. Nós entregamos ao Senhor o nosso passado, que vem sendo castigado uma, duas e outras vezes
por decepções, mas nós esperamos no Senhor a colheita de uma promessa, de nos trazer vida e vida em abundância. Eu sei quem Tu és, Senhor. Tu és o Deus que cura. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. O Senhor é o Jeová Chamá, é o Deus que perto está. O Senhor Jeová Nissi é o Deus da minha vitória, da minha bandeira. Tu és o Todo-Poderoso El Shaddai. Toma a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, de todos aqueles que nos acompanham e que hoje se juntam numa só fé, e cura o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém comigo, querido? Diz amém, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus com vontade. Deus abençoe a sua vida. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, uma boa semana, permaneça na presença de Deus, em nome de Jesus, amém. Tchau, gente, fica na paz.